Olá, estamos começando o nosso podcast. Hoje é a primeira entrevista com esse formato. E não é possível fazer uma primeira entrevista com qualquer entrevistado. Daí nós escolhemos a dedo o entrevistado. O entrevistado foi líder estudantil. Vou até falar sobre isso. Eu estava mexendo numa documentação dos anos 60 e encontrei esse líder estudantil, formado na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, tradicional, está completando 200 anos essa faculdade importantíssima, que formou quadros. Quantos presidentes da República vieram do Largo São Francisco, né? Também foi secretário de Segurança em São Paulo, a Procurador-Geral do Estado. Eu vou esquecer alguma coisa, me desculpem. Deputado federal várias vezes, deputado constituinte, 2 vezes, se não me engano, presidente da Câmara. É muita coisa, né? Vice-presidente da República 2 vezes e presidente da República, e certamente eu esqueci alguma coisa. Hoje o nosso entrevistado é o presidente Michel Temer. Presidente, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu devo ter esquecido alguma coisa, será? Eu fui 3 vezes presidente da Câmara. 3, não 2? Putz, eu achava que era 3, na hora viu 2. Desculpe, então. Puxa vida, olha, é um prazer estar com o senhor. E o senhor foi o último paulista presidente da Câmara, hein? Foi, Você sabe que muito recentemente, você falou da São Francisco, sim, muito recentemente a Associação dos Antigos Alunos me chamou para um almoço para inaugurar um retrato meu, porque foram 13 ou 14 presidentes que saíram da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Né? E tinha todos lá, menos a minha, nem era fotografia, era um charge, né? Sim. Mas eles inauguraram a charge lá, deram um almoço bonito, chamaram muita gente. A São Francisco, para mim, marcou muito. Né? Você sabe que eu não só fiz os 5 anos lá, mas eu morei na Casa do Estudante. A Casa do Estudante é um prédio na Avenida São João, próximo da Praça Marechal Deodoro, tem 10 andares, sim, só tinha estudante de direito, né? Sim, só, sim. E da São Francisco. Sim, não sim. É? De modo que eu vivi muito, e fiz muita política na faculdade também, né? Fui segundo tesoureiro do Centro Acadêmico 11 de Agosto, logo no primeiro ano da faculdade. Depois fui candidato à presidência do 11, perdi a eleição. Mas foi um período muito fértil da minha vida, sabe? E eu estava mexendo numa documentação por causa do trabalho que eu estou fazendo, sim, e aí sobre a UNE, que teve até um congresso em Santo André em 63, foi que ele foi eleito o José Serra, né? Isso. E aí mexi no material e consegui com o senhor em São Bernardo do Campo o cartaz, tem o último cartaz que sobrou do congresso da UNE em 63, ele tinha guardado em casa. Sim. E me deixou fotografar até o cartaz. É o senhor Ademir Médici, que era muito amigo da minha família, minha família é lá de São Bernardo, nasci no interior, mas ela é de São Bernardo. E aí, olhando o daquele período, que encontrei o senhor ali. Você sabe que eu fui interessante. Vou até contar um breve episódio. Claro. Você sabe que eu fui candidato à presidência do 11, mas não venci a eleição. Isso foi em 62. Sim. Mas logo depois, interessante, o Oscarino Marçal tinha sido eleito, mas era meu grande amigo. Ele me disse, olha, Temer, você vai ser candidato a presidente do DCE, Diretório Central de Estudantes, que reúne os centros acadêmicos da Universidade de São Paulo, né? Eu disse, o senhor não tem mais interesse no 5º ano, etc. Mas ele insistiu muito, e na época até ele me disse, no Madeirinha, o Arnaldo Madeira, era do Partidão, né? Ele falou, você tem o grupo independente e o Partidão que vai te apoiar. Sim. Então você tem chance. Tá bom, então toca para frente. Um dia, eu era namorado de uma moça da faculdade, me ligou o Madeira, junto com o Serra. Sim. Junto com o Serra, Serra está na UE, né? Sim. E era da AP, Da Ação AP, Popular. da Ação Popular. Não é? E ele me liga e disse, olha, Temer, você pode dar um pulinho aqui? Nós estamos fazendo uma unidade. Né? Isso foi em 62, quase 63. E daí ele me apresentou um candidato da AP. Se você se incomoda de abrir mão, porque assim nós fazemos... Claro, não tinha interesse. Bom, por que é que eu estou contando isso? Porque muito tempo depois, quando eu fui candidato à presidência da Câmara dos Deputados pela primeira vez, o Serra e o Madeira chegaram para mim e disseram, nós vamos pagar um velho débito que nós vamos te apoiar para o presidente da Câmara. Isso é boa, né? Olha como é a vida, como o mundo dá voltas, né? Falando nisso, como é aquele rapaz que veio de Tietê para São Paulo? Como é que foi a impressão do senhor? O senhor vinha sempre para São Paulo, que o senhor nasceu no interior, ou a chegada para estudar direito foi, em termos de constância, foi a primeira vez para o senhor? Eu tinha um encantamento por São Paulo, viu, Sim. Porque eu conheci São Paulo em 54, na época do 4º centenário. Eu vim aqui em Ibirapuera, meus pais me trouxeram, né? Eu nunca fiquei encantado com a iluminação de São Paulo. Eu sou de Tietê, pequena cidade, e ainda morava no que se chamava de sítio, chácara, né? Sim. Portanto, eu tinha um encantamento por São Paulo. Quando chegou eu fiz o ginásio, né? 14 anos, 15 anos, mas aí fiz o chamado primeiro científico. Naquela época você tinha científico para quem ia para exatas e clássico para quem ia para humanas.
Mas a minha tendência era humanas. Eu era péssimo em química, física. Aliás, logo no primeiro científico lá, fiquei para a segunda época em física e química, né? Daí eu falei com meus pais e eles me mandaram para São Paulo. Eu vim com 16 anos, 17 anos, fazer o segundo clássico e o terceiro clássico em São Paulo. Portanto, eu tinha um encantamento por São Paulo que era uma coisa fantástica, porque era tudo iluminado, aquelas coisas de Coca-Cola, enfim, aquelas coisas maravilhosas, né? E eu me encantei com São Paulo, eu me adaptei, me aclimatei muito aqui em São Paulo, sim, não é? E, enfim, fiz minha vida toda aqui, vida universitária, vida estudantil, vida profissional e até vida política, vida pública, né? Por que o senhor escolheu o direito? Pelo seguinte, eu tinha 3 irmãos que fizeram direito. Os 3 irmãos acima de mim fizeram direito. Então, era um chamamento natural, né? Fizeram direito na São Francisco. Sim, sim, e até eu conto um episódio também que sempre me emociona muito. Meu irmão mais velho, ele quando fez o colegial lá em Tietê, o ensino médio, ele queria fazer medicina. E você sabe, meu pai não tinha como bancá-lo em São Paulo ou em Curitiba, onde 2 colegas dele foram fazer o vestibular para medicina. Sim. Sabe o que ele fez, Vitor? Você viu que era o mundo, né? Ele fugiu de casa, ele tinha um dinheirinho para prestar o vestibular. Prestou o vestibular em medicina em Curitiba, foi aprovado. Meu pai ficou desesperado. Eu ouvi essas histórias depois, né? Sim, sim. E acabou indo buscá-lo lá. Disse: meu filho, você é o mais velho, você tem que me ajudar a criar os outros. Não é? E ele voltou, e daí ele se meteu lá em comércio, em indústria, etc. E ajudou a criar os outros, né? Os 4 irmãos, especialmente, né? Nós éramos 8, né? Puxa. Mas esses 4 conseguiram chegar à faculdade de Direito e todos formaram-se advogados. Que história bonita. O pai ou o avô do senhor era libanês? Meu pai. Ah, o seu pai? Meu pai e minha mãe. Também? Chegaram quando ao Brasil? Meu pai, até eu tenho a história, porque agora tem um colega seu que está escrevendo a minha biografia. Opa. E eu botei uma série de documentos que tinha lá. Meu pai chegou em 1925. Sim. Minha mãe veio logo depois, em 1927. E meus irmãos, porque 3 deles nasceram no Líbano. Ah, é? Os 3 mais velhos. Eles vieram para cá em 1933. Imagine você. Maravilha. E com isso eu quero significar, você vê a receptividade do Brasil com o estrangeiro. Qual é o país que admite que uma primeiríssima geração chegue a presidente da República, fazer carreira universitária, ocupar cargos, né? Claro. É uma coisa fantástica. Deputado constituinte, né? Imagina. Constituinte, exatamente. Foram bons momentos. Tem que aproveitar, o senhor falou do Líbano, né? Eu uma vez falando com o ministro Francisco Rezec, ele dizendo também da origem libanesa, sim, e ele estava em São Paulo, o pai foi morar no interior de Minas, e o nome da cidade é muito bonito, Cristina, né? Fica legal, alguém, né? Onde você nasceu? Cristina, tal, fica bem bacana. Ele estava me dizendo, e depois eu estava comentando com ele os acontecimentos mais recentes e muito tristes do Líbano. Sim. Afinal, desde 1978, houve episódio desagradável dizer, mas você entende dizer, teve acho que 7 invasões de Israel no Líbano, inclusive aí de 82, o cerco de Beirute. Tudo aquilo foi uma grande tragédia. E eu me lembro que no governo do senhor, quando houve o problema no porto, aquela explosão, o governo brasileiro, o senhor estava à frente do governo brasileiro, ajudando o Líbano naquele momento. E agora, isso que nós estamos assistindo no sul do Líbano, 1 milhão de refugiados, tudo aquilo. Como o senhor sente, o senhor que o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos, não sabia, 3 nasceram lá? É uma pena, não é? Uma coisa lamentável, porque interessante, o Líbano nunca foi o agente provocador dos incidentes, ele é palco dos incidentes, né? Você veja que o problema lá, em boa parte, é coisa do Hezbollah, que tem uma força armada quase superior à força armada do Líbano, sabe? Sim. E o pretexto de Israel é para atacar o Hezbollah, mas ao atacar o Hezbollah, ele acaba matando milhares de civis. Você sabe que há mais de 1 milhão de refugiados libaneses que perderam suas casas, né? É uma pena, essa guerra é uma coisa lamentável e tristíssima, né? E o Líbano é interessante, foi considerado no passado a Suíça do Oriente Médio, né? Era um país de uma evolução extraordinária. Mas quando eu examino um pouco a história do Líbano, né? Interessante, em boa parte ele foi dominado pelos turcos primeiro, depois pela França, né? A França ocupou a Síria e o Líbano, né? Perfeito. E só em 1926 que teve a primeira Constituição libanesa, né? E a independência de 1943. Imagine você, né? E o Líbano, volto a dizer, sempre foi palco de conflitos. É interessante, e hoje especialmente, você vê que as invasões que existem lá, também tem uma coisa também que é, digamos, ocupar o sul do Líbano, né? Tem uma certa tentativa de uma certa expansão territorial. Até o rio Litani, né? Ali. Não é verdade? Especialmente, é verdade. Entendeu?
Então é uma coisa triste. Aliás, triste o que está acontecendo no mundo, né? Essas guerras todas, esses conflitos todos que não cessam, né? E o direito internacional é jogado ao lixo. Jogado ao lixo. Porque não há respeito nenhum pelas fronteiras nacionais, né? É algo inacreditável. No caso do Líbano em especial, porque não há declaração de guerra, não há nada. Nada. E bombardear a capital, eu estava vendo outro dia, bombardeio uma parte. Eu li a notícia, foi bombardeado o sul de Beirute. Como se nós estivéssemos falando de uma notícia banal, né? É uma cidade de 2 milhões de habitantes, ou até um pouco mais. Terrível. Porque as pessoas vão se acostumando, né? Vão achando que é natural isso. Sim. Que é isso. Falando nisso, presidente, olhando 2026, até comparando a 2022, 2 eleições, o senhor acha que nós estamos com um ambiente um pouco melhor do que 2022 em relação à polarização ou estamos no mesmo lugar? Não acho, não. Eu acho, e lamento dizê-lo, né? Sim. Eu acho que essa chamada polarização, ela vai se manter, sabe? Vai ser difícil quebrá-la nesse período. Hoje até conversava com as pessoas da área política, eles diziam, olha, nós temos que esperar 2030. Em 2030 se resolve isso, não é? Porque agora vai ser difícil. E na verdade, eu sempre digo, viu, Vila, não é polarização, não tenho objeção nenhuma, polarização de ideias, de projetos, Exato. de conceitos, de programas, não é? Perfeito. O que existe no Brasil é uma radicalização. As pessoas radicalizaram a cada lado, não é? Eu sempre digo, interessante, fruto da minha experiência, né? No Brasil, o nós era muito organizado, tinha militância extraordinária. Num dado momento, eles se organizou também com uma militância extraordinária. Sim. E sobre extraordinária, um pouco feroz. Então, isso dividiu os brasileiros, né? E dividindo brasileiros, divide corporações, divide instituições, divide até os poderes. E cria um clima de instabilidade péssimo para o país. Para o meu paladar político, se houvesse uma fórmula pela qual aparecesse alguém que tivesse credibilidade, você precisa ter credibilidade, não é? E pregasse a pacificação do país, pregar não. Tem que pregar o cumprimento da Constituição, porque a Constituição que determina Claro. a solução pacífica de todos os conflitos. Sim. Você sabe que mesmo no preâmbulo da Constituição, preâmbulo de preambulare, né? Portanto, antes de entrar no texto, você tem uma determinação, eu falo do preâmbulo, porque o preâmbulo é a síntese do pensamento político do povo, que dá uma espécie de recado para o Constituinte. E ela diz, olha aqui, vocês vão criar um Estado pautado pela ideia da paz interna e internacional. E nós não temos isso. Nós temos só conflito. Você percebe? Então, quando eu digo o correto, o ideal seria a pacificação do país, eu estou, na verdade, invocando a Constituição. Nada mais do que isso. Perfeito. E quando você vai ao texto constitucional, está dito lá, Brasil é uma República Federativa, tal, pautada pelos seguintes princípios. Número 4, solução pacífica de todas as controvérsias. Nós não temos isso. Nós temos radicalização e uma radicalização de interesse eleitoreiro, que interessa a algumas partes que haja essa divisão, né? Não acho bom para o Brasil e não acho que está melhor do que 22, não. E será que temos que esperar então 2030? É o que dizem. Eu acho péssimo, né? Porque você esperar mais 4 anos numa situação de instabilidade política, instabilidade social, não é bom para o país. O país precisa ter tranquilidade. Eu até, vez ou outra, viu, eu tenho estado em locais, palestras, né? Onde uma delas estava o Caiado, na outra estava o Zema, que participou comigo lá em Lisboa, de uma coisa da Veja, né? E eu disse, olha, eu acho que vocês, se eleitos, vocês deveriam fazer o seguinte, olha aqui, nos primeiros 10 dias de governo, eu vou chamar os 2 poderes, vou chamar entidades de sociedade civil, vou chamar a oposição, e vou dizer, vamos fazer um grande pacto republicano aqui, pela tranquilização do país, porque isso daria um sentido de unidade para o país, né? Depois, é claro, lá para frente, você tem eleição em 2028, cada um toma seu rumo. Mas o primeiro momento seria um pacto a ser feito no país. Acho que seria importante para o Brasil, né? E nesse quadro com os atuais candidatos, isso é improvável, né? Não é fácil, não é fácil. Eu reconheço que essa radicalização está muito acentuada, sabe? As pessoas estão até, digamos assim, emocionalmente envolvidas, né? Até as famílias, né? Até as famílias. Eu não sei se eu contei para você, em alguma oportunidade, tempos atrás, eu recebi um colega lá no escritório e ele me disse, Temer, você conhece meu irmão, que também é advogado, né? Você sabe que ele foi almoçar comigo no sábado? Nós não chegamos na sobremesa. Ele tem uma posição política, eu tenho outra, não deu para chegar na sobremesa e foi embora. Sempre estou falando de família, percebe? Então isso é péssimo para o Brasil. Ao invés de discutir ideias, as pessoas discutem emoções.
Não é coisa de estadista, né? Exato. Falando em clima de radicalização, 2016, um momento de tensão política e de esperança também, de mudança, e veio o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O senhor era o vice-presidente da República. Há uma corrente política identificada especialmente com o PT, mas que diz que o impeachment foi um golpe. Eu assisti para e passo, acompanhei, discuti tudo aquilo. Não vou emitir minha opinião, mas eu pergunto ao senhor, o impeachment foi um golpe? Se foi um golpe de sorte, viu? Pelo seguinte, porque com toda a franqueza, eu apoiei o país num momento de grandes dificuldades. Um PIB negativo de 5,6, juros de 14,50, inflação em 10,6, as estatais quase pré-destruídas, né? E nós conseguimos, ao longo de 2 anos e meio, reduzir os juros para 6,5%, a inflação para 2,75%. Recuperamos as estatais, fizemos reformas fundamentais para o país. Agora, como falar em golpe, numa coisa que teve um processo normal pela Câmara dos Deputados, teve um processo natural pelo Senado, foi presidido o Senado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Medidas várias que foram tomadas com vistas a impedir o prosseguimento do impeachment foram negadas pelo Supremo. Então, não há golpe, nunca houve golpe. Houve lamentavelmente, eu digo isso porque eu reconheço que o impeachment cria um trauma institucional. Né? Você veja, nós temos 37, 38 anos da nova Constituição, já temos 2 impeachments. Não é bom para o Brasil. Não é? Mas, sem razão, você acha que sabe, eu prego sempre a ideia de uma mudança radical do sistema de governo. Isso que eu ia perguntar ao senhor. Eu vou para o semipresidencialismo, né? O senhor acha que o caminho seria o modelo francês da Constituição de 1958 ou da própria Constituição portuguesa? Mais próximo da Constituição portuguesa. Da portuguesa. Ou seja, o presidente da República eleito diretamente, pronto, responsável pela política externa, pelas Forças Armadas? Eu tenho proposto que seja política externa, Forças Armadas, indica o primeiro-ministro. E participa de sanção e veto, porque aqui no Brasil nós prezamos muito a figura do presidente da República. Então, você não pode reduzi-lo do tipo rei reina, mas não governa. Ele tem que ter uma participação mais ou menos efetiva na governabilidade. Perfeito. Mas, na verdade, a função chamada executiva, de administração interna, deveria ser entregue ao parlamento. E eu dou, se você me permite, dou alguns conceitos. Né? O primeiro deles é que você acaba com o trauma do impeachment. Porque o impeachment é traumático, eu reconheço isso. E sobre mais, você sabe que eu fiz uma pesquisa uma vez, desde o tempo de presidente Itamar Franco, houve 284 pedidos de impedimento no país. Meu Deus. Cada um deles gera um clima institucional desagradável, né? Primeiro ponto, se você institui o semipresidencialismo, você acaba com isso, porque você só tem governo se tiver maioria parlamentar. Se essa maioria parlamentar cair, é porque outra se formou e automaticamente muda o governo. Você não tem o trauma do impeachment. Primeiro ponto. Segundo ponto, você tem hoje praticamente 36 siglas partidárias, não são partidos políticos. Sim. Ora bem, se você tiver no sistema semipresidencialista, você vai ter, digamos, 18 siglas na situação, 18 siglas na oposição. Teoricamente, você tem um partido de situação, um partido de oposição. Terceiro ponto, você veja, Vila, o Congresso Nacional hoje assumiu muitas tarefas. Ele não só aprova o orçamento, como tem emenda impositiva, emenda do relator, emenda de comissão, emenda de bancada, tem orçamento secreto, tem PIX. Ele assumiu muitas tarefas e não tem responsabilidade executiva. Exato. Não é? Exato. Então, quando ele vai fazer campanha, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, eu trouxe aqui um trator, trouxe dinheiro, trouxe isso e aquilo. Ora bem, se você tiver o sistema semipresidencialista, o sujeito que foi da situação, quando vai fazer campanha, ele vai dizer, eu governei bem. O que for da oposição, diz, eu me opus adequadamente nos pontos tais. Você melhora até a discussão política no país, porque o presidencialismo no Brasil se esfarrapou, viu? Você que é historiador, você sabe melhor do que eu. Concordo. Você pega de 91 a 30, né? Conflito, até revoluções internas. Sim, não é verdade? Sim. Chega em 30, o que acontece? Você tem um sistema autoritário de 30 a 45. Você tinha o presidente, mas não tinha presidencialismo, porque o presidencialismo supõe eleição direta e temporalidade de mandatos. Perfeito. Daí você vem em 46, você tem uma nova ordem constitucional democrática que dura até 64. 64, novamente, não é? Sim. Se esfarrapa o presidencialismo. Sim, perfeito. Você tem presidente, mas não tem presidencialismo. Sim. Então, eu acho que, com toda franqueza,
todos esses dados que eu dou muitas vezes é para ilustrar a ideia de que nós deveríamos tentar um outro sistema de governo. Né? Mas em Portugal, o parlamento, quer dizer, o primeiro-ministro seria justamente o chefe de governo, né, o chefe de Estado, o presidente, mas lá o parlamento é unicameral. O senhor é a favor do parlamento unicameral? Eu, num momento, eu acho complicado fazer o orçamento, o parlamento unicameral, Sim. porque nós temos o nosso presidencial, nossa federação é do tipo federativa, nosso sistema. Sim. Por que é federativo? Porque você tem Estado representado pelos senadores, pelo Senado, e povo representado pela Câmara dos Deputados. É um federalismo do tipo bicameral, não há outra solução. Para terminar, isso é difícil. Agora, na hora de designar ou aprovar, por exemplo, o nome do primeiro-ministro, eu acho que precisa passar pelas duas casas. Você obedece o sistema bicameral, passando o nome pelas duas casas. Mas a maioria fica na Câmara, né? A maioria fica na Câmara. Perfeito. Mas depois o Senado também tem que votar. Eu acho que precisa ter uma composição, aí depende do diálogo, né? Sim. Certamente o presidente vai, nesse sistema, iria indicar, vai conversar, vai convencer a importância da aprovação do nome que ele indicou, não é? Isso passaria pelo Senado e pela Câmara. É possível convencer a elite política disso? De que é melhor o semipresidencialismo no sentido de segurança jurídica, segurança política, do legislativo, ter essa responsabilidade efetiva do executivo, que é muito fácil votar uma emenda parlamentar, o problema é se o executivo tem condições de cumpri-la, né? E ter a responsabilidade do governo. A elite política, a elite empresarial, a elite intelectual, o senhor acha que é possível convencê-los? Eu também concordo plenamente com o senhor, acho que o caminho seria esse. 2 impeachment é muita coisa em um prazo tão curto, fora aqueles pedidos que não foram aceitos, né? O que ocorre é o seguinte, a classe política está muito acomodada. Os partidos que estão no poder, especialmente deputados e senadores, eu sou obrigado a dizê-lo, né? Eles estão muito acomodados com o sistema atual. São eleitos por esse sistema e não querem muita mudança. Você percebe? Sim, Aí sim. era preciso ter um presidente. Eu, confesso a você, eu tive 2 anos e meio de governo, você sabe. Mas eu tinha na minha cabeça, se eu prosseguisse mais uns anos, eu ia implantar o semipresidencialismo do país. Tanto que no final do meu governo, Vila, você sabe que eu pensei em nomear um coordenador da atividade executiva, que seria uma espécie de pré-primeiro-ministro. Perfeito. Você percebe? Mas não deu tempo, porque eu fiquei 2 anos e meio só. Então, eu acho que há uma certa acomodação que talvez dificulte essa possibilidade. Mas ela não é inviável, porque você sabe que há uma teoria jurídica de ato, valor e norma, né? Há certos atos que vão sendo valorizados ao longo do tempo, e num dado momento se transformam em norma. Essa é a regra do legislativo. Ora, essa questão do semipresidencialismo está presente. Você sabe que ela foi discutida durante o mandato do Arthur Lira. Quando o Arthur Lira deixou, quem o sucedeu, na segunda vez, terceira vez, recuperou também o projeto, de modo que ele está na pauta. Não é improvável que, num dado momento, isso venha a acontecer, né? Igual o parlamentarismo em 61, o Raul Pila tinha a proposta, estava lá e numa crise política acabou sendo desengavetado e aprovado, mas o primeiro gabinete foi bom, né? Ali foi para dar um jeitinho. Claro, por causa daquela crise de 61, apesar que o primeiro gabinete contra Cândido Neves, o governo de União Nacional foi muito bom, né? Mas aí tinha a eleição em 62, aí foi aquela confusão. Mas aí eu pergunto ao senhor, sobre essa questão para concluir, o senhor é a favor de um mandato de 4 anos, 5 anos ou até como no México de 6 anos? A favor da reeleição? O que o senhor vê em relação a isso? Eu sou contra a reeleição hoje, viu? Pelo seguinte, eu fui a favor, até confesso a você, quando eu era líder do MDB, Fernando Henrique era o presidente, eu trabalhei pela reeleição. Achei que ele estava indo bem, valia a pena reeleger. Mas ao longo do tempo, eu percebi que o sujeito, quando é eleito, ele já pensa, ele já começa pensando na reeleição. Então não mexe em certos vesperos, né? Vamos dizer assim, vou mexer em previdência social, não vou, perde voto. Vou mexer em direito de trabalho, perde voto. Vou estabelecer teto para os gastos públicos, perde voto. Então, a esta altura, eu confesso a você, eu sou contra a reeleição. Eu acho que deveria ter um prazo maior, 5, 6 anos, depende aí da vontade do Congresso, mas sem reeleição. Acharia útil para o país. E nesse caso, se fosse 5 ou 6 anos, no caso do México é 6, 5. 5 era pela Constituição de 46, por exemplo. E era pela de 88, originalmente, né? Depois que houve uma mudança para 4. Mas aí não poderia não haver, alguns falavam, a coincidência das eleições presidenciais com o legislativo. Isso poderia criar, uma das críticas a 46 falavam isso. É verdade, isso se sustenta ou não? Mas eu acho que você pode ampliar o mandato também.
do deputado, do senador. Claro que o senador teria que dobrar, não é? Eu acho que este não é um argumento, digamos, a ser considerado. Sim. Eu acho que seria útil você acabar com a reeleição, porque o sujeito ele entra lá, sabe, e ele diz, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, tenho que ousar. Eu vou mexer em vesperos, o que seja, né? Eu, quando fui presidente, acho que eu cheguei a contar um dia para você, alguém me disse logo no meu Temer, aproveite a sua impopularidade e faça o que o Brasil precisa. A tradução que eu fiz dessa frase foi assim, como você não está pensando em eleição, faça certas coisas que outros não fariam e não fizeram. Não é? E por isso que eu sou contra a eleição hoje. Sim. Agora, justamente analisando esse quadro que a gente está vendo, vamos pegar a relação Brasil e Estados Unidos. Nós temos 200 anos de relações com os Estados Unidos e quase sempre sem nenhum problema. Boas relações, muito boas. No momento atual, uma certa tensão, que vem especialmente do presidente norte-americano, e tem episódios recentes, questão do PIX, tarifaço, as organizações criminosas se transformando em organizações terroristas, etc, etc. E o senhor teve como 2 chanceleres, o José Serra e o Aloysio Nunes Ferreira, né? E eu pergunto ao senhor, como enfrentar essa questão, garantir a soberania nacional, mas sem cair também num discurso panfletário Yankees go home? Eu acho o seguinte, a questão da soberania tem que ser mantida, sem dúvida alguma. A soberania tocante às suas fronteiras, à sua atividade interna, etc. Agora, essa questão de ter sido esses comandos vermelhos, umas coisas assim, decretado instituição terrorista, né? Para mim o rótulo não importa. O que importa é a ação conjunta dos estados envolvidos nessa questão. Sim. Porque o crime hoje, o Vila, não é nacional, não é estadual ou distrital ou municipal. Ele é transnacional. E sendo transnacional, você precisa combatê-lo com a inteligência dos vários países. Em primeiro lugar, isso comecei a fazer no meu governo, você precisa juntar a inteligência brasileira. Você sabe que a Aeronáutica, Exército, Marinha, Polícia Federal, Ministério Público, Polícia Municipal, têm inteligências próprias, não trocam informações entre si. É um equívoco. Primeiro ponto. Segundo ponto, você tem... Este crime é transnacional, porque você vê, às vezes vem a cocaína lá da Colômbia, passa pelo Brasil, do Brasil vai para Miami, vai para os Estados Unidos. É natural que haja uma conexão entre estas várias... Se vai chamar de entidade terrorista ou não terrorista, para mim o nome não importa. O que importa é a cooperação para a obtenção de informações, porque aí você tem que usar inteligência. É diferente, por exemplo, se me permite, da questão do roubo de celular, de aliança, etc., que é um crime desagradável, porque gera até morte de assaltados. Mas você combate por um policiamento ostensivo, por exemplo, pela identificação dos receptadores. Porque esse pessoal que rouba aliança, rouba celular, tem receptador. Eu me lembro, quando fui secretário da Segurança, havia muito desmanche, né? O negócio de roubar carro, desmanchar. Uma vez mandei verificar quais eram os receptadores, quais eram os desmanches. Sabe que diminuiu sensivelmente na época? E agora era preciso isso, portanto, uma atividade interna. Agora, no caso do narcotráfico, no caso dos comandos aí, vermelho, PCC, etc., o crime é transnacional. Você precisa ter uma atuação conjunta de todos os países. Se você me disser, bom, mas será que o Trump exagerou, o presidente exagerou? Talvez tenha faltado o diálogo. Você sabe que eu acho que o diálogo entre países e entre autoridades dos países é uma coisa fundamental. Eu conto um episódio para ver como o diálogo dá resultado. Houve uma ocasião, o presidente da República, o Brasil abre aquele Congresso da ONU, né? É o primeiro a se manifestar. E no dia anterior, logo em 2016, Trump era presidente e convidou a mim, o presidente Macri, da Argentina, e o Santos, da Colômbia, né? Para jantar. E quando nós sentamos, logo ele chegou. Mas a primeira coisa que ele perguntou foi a seguinte: quando é que vocês vão invadir a Venezuela? Ele é impetuoso, né? E daí aquela coisa meio constrangedora, né? Nós demos explicações, etc., razões diplomáticas, isso, aquilo. Mas por que eu estou falando que o diálogo funciona? Porque ao longo de 1h30 lá de jantar, ele se convenceu. Você percebe? Então, falta diálogo. Acho que o diálogo institucional não é de João Luiz Inácio Lula da Silva com Donald Trump. É do presidente da República Federativa do Brasil com o presidente dos Estados Unidos da América. Esse é o diálogo que deve se estabelecer, né? Eu acho que falta um pouco de diálogo. E sobre faltar diálogo, tem palavras, muitas vezes, agressivas.
não é? As palavras agressivas de lado a lado. Sim. E isso vai dificultando o relacionamento de um país, convenhamos, que num dado momento foi exemplo do Brasil. A primeira Constituição Republicana, de 1891, foi uma parada com base nos princípios constitucionais americanos, né? Rui Barbosa era um fanatizado pelo sistema americano. Então, até o nosso nome, né? Estados Unidos do Brasil, né? Era o nosso nome. É o nosso nome. Tá aí, o do México ainda é Estados Unidos mexicano. Tá vendo só? Até aproveitando, pegando esse gancho, quando o senhor falou de segurança pública, eu me lembrei que no seu governo houve uma intervenção na segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Qual foi o resultado? Foi um resultado razoável. Eu não digo que foi uma maravilha, mas foi um resultado razoável, porque a situação estava dramática lá no Rio de Janeiro. E interessante, eu fiz uma intervenção negociada. Eu chamei o governador, o Pezão, e disse, olha, Pezão, vou ter que intervir lá, inclusive para mandar dinheiro, porque dos veículos, a fórmula de mandar dinheiro para lá, era intervir na área de segurança pública. E ele falou, olha, ótimo, você vai me ajudar, entendeu? E deu-se a intervenção, até o interventor foi o Braga Neto, o general, né? Braga Neto. Ele organizou, sabe, um pouco as coisas lá. Agora, a situação do Rio é uma situação dramática. Então, quando terminou a intervenção, as coisas mais ou menos não... Digamos, deu um resultado médio, não foi o resultado esperado. Sabe né? se é de longa duração? Será que é além do seu governo? Talvez, se tivesse continuado. Mas ali é preciso também aprimorar os costumes, né? Os costumes de natureza política lá no Rio de Janeiro. Né? E lembrar que o senhor criou o Ministério da Segurança Pública com o saudoso Raul Jungmann, né? Claro, nosso querido Raul Jungmann, que sobre ter criado no Ministério da Segurança Pública, ele me trouxe também a hipótese assim como tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, não é? Que deu resultado. Você sabe que nós aprovamos e nós fazíamos uma reunião dos secretários da segurança de todo o país, uma vez por mês pelo menos, que era para coordenar os trabalhos da segurança pública, tendo em vista o crime não só interestadual, como o crime transnacional. Depois resolveu-se eliminar o secretário da Secretaria, né, da Segurança Pública, o Ministério, né? Sim. Acho que não foi útil. Eu acho que se puder recuperá-lo nesse momento e no próximo governo, seria muito, muito adequado para o país, né? Pegando a questão das Forças Armadas, o senhor fez menção. Houve uma confusão durante alguns anos atrás sobre o artigo 142. Acho que faltava uma leitura, nem interpretação, era simplesmente entender o que estava escrito. E o senhor, como deputado constituinte e jurista, especialista na Constituição, né? Era incrível o que eu via de leitura sobre o artigo 142. Mas, principalmente, qual é o papel das Forças Armadas, né, aqui no Brasil? O que o senhor acha hoje? E se o orçamento, que é uma discussão atual, estava conversando até com o Aldo Rebelo, outro dia batendo um papo, se o orçamento das Forças Armadas ele é suficiente para o tamanho do Brasil, porque se nós olharmos as nossas fronteiras terrestres, marítimas, o tamanho do Brasil, dizem os especialistas que o orçamento seria exíguo para defender num momento de muita tensão. Nós não temos conflito, graças a Deus, com os nossos vizinhos desde 1870, com o final da Guerra do Paraguai. Mas hoje temos o crime organizado, né? Como é que o senhor vê isso? Não é suficiente o orçamento. Nem foi no meu tempo e não é agora. Parece que é 1,25 do orçamento, né? E o pleito agora é que vá para 2,5 ou 2,8, não é? E você viu que muito recentemente o ministro Zé Múcio, que é um sujeito formidável, um sujeito de uma capacidade estupenda, né? Ele até é capaz de contemporizar lá com as Forças Armadas, ele mesmo disse, nós não temos instrumentos de defesa suficientes no país. Então, aumentar o orçamento para a defesa seria uma coisa importante, eu não tenho a menor dúvida disso. Até porque você sabe que essa questão do combate ao crime organizado, a meu modo de ver, não deve ser apenas por meio das polícias. Eu acho que aí deve entrar as Forças Armadas, viu? Para combater uma situação excepcional, tem que combater o crime organizado, porque eles estão, olha, hoje, eles não só praticam a criminalidade, como eles estão lavando dinheiro por atividades lícitas, combustível, construções, dominação de território, não é? Primeiro ponto. O segundo ponto é que é preciso operar inteligência, não é? E por isso que eu falei da transnacionalidade, né? Perfeito. Então, eu acho que as Forças Armadas, num primeiro momento, tinham que combater o crime organizado, juntamente com a polícia e tudo isso, mas botar esse pessoal para combater, eliminar os comandos vermelhos e outros tantos, né? Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Eu sempre converso com líderes políticos que têm longa tradição aqui, e teve um deles, eu não vou falar qual, mas que dizendo o seguinte, em Brasília é um sentimento anti-São Paulo.
a gente falava tal, implicavam até com o meu R, essa pessoa disse, né? Até com o R que a gente tem aqui em São Paulo. Eu sei porque eu trabalhei em Minas Gerais um tempo. Sim. E o pessoal implicava com o meu R também, tanto que eu ficava me policiando antes de falar. Sim. Se tivesse R, eu tomava o maior cuidado. Mas, independente do R ou não, o senhor foi o último presidente da Câmara dos Deputados paulista. De lá para cá não teve mais nenhum. Sem ter nenhuma ideia de locomotiva que puxa vagões vazios, nada disso, de hegemonia, de imposição, nada disso. Sim. Mas o senhor não acha que o papel político de São Paulo, no caso do parlamento, porque não da presidência, porque teve o senhor, Fernando Henrique, apesar de carioca, a vida dele é toda em São Paulo, Luiz Inácio Lula da Silva, nasceu em Pernambuco, a vida inteira, toda ele em São Paulo. Mas a questão do legislativo, é porque a presença de São Paulo acabou, não sei, havendo uma... Só 70 deputados, podia ser, se fosse per capita, 120, né? O mínimo é de 8 e o máximo de 70. O senhor não acha que em alguns momentos há um sentimento meio antipaulista, uma não compreensão do papel de São Paulo na federação? Eu acho o seguinte, sempre se fala nesse preconceito, mas se eu tomar o meu exemplo, sim, eu fui 3 vezes presidente da Câmara, não é? E sempre muito bem votado, tudo isso, eu não percebia essa restrição em relação a São Paulo e muito menos em relação a mim. Agora, não se aplica aqui a teoria de um homem, um voto, né? Porque se aplicasse a teoria de um homem, um voto, São Paulo teria cerca de 120 parlamentares, né? E os que têm 8 talvez tivessem 1 ou 2, né? Como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, lá é um homem, um voto, não é? Aliás, interessante, você sabe que na Federação Americana, quando eles foram discutir a questão da Constituinte, em 1787, a ideia era uma Câmara única, né? Mas alguém lá levantou o braço e disse, olha aqui, mas o Estado de Nova York vai ter muito mais representante do que o Ohio, outro qualquer. Sim. Daí eles falaram, olha, vamos criar uma outra Câmara onde a representação seja paritária. E daí que surge a ideia do Senado, porque o Senado participa do processo legislativo tal e qual a Câmara. Veja que é interessante, isso é fruto da federação. Sim, sim, não, é interessante. Se a gente olhar depois outros países, pouco depois, no caso da Europa, não tinha Senado, né? Lembrar a Revolução Francesa, e no caso da América Latina, o senhor destacou muito bem a influência dos Estados Unidos no processo independentista, né? E a referência sempre dos Estados Unidos, é verdade. Isso eu lembro até do Rui Barbosa, no nosso caso, em 1891. Tem uma questão que eu queria colocar para o senhor, que é uma coisa que nós vamos muito discutir, pretendemos sempre discutir essa questão aqui no podcast, que é a formação do eleitor. Afinal, eu lendo o Victor Hugo, lá em 1850, tem um discurso dele na Assembleia Francesa, dizendo da grande arma do eleitor, que é o voto. O voto é que transforma. E muitas vezes o eleitor não sabe dessa importância. Vamos jogar aqui para o Brasil 2026 e tempos recentes. O eleitorado, não falta uma... Quando eu falo educação política, não é no sentido de diminuir ninguém, longe disso, mas educação política do conhecimento da complexidade do Estado, qual é o papel do prefeito, do governador, do presidente, que muitas vezes a pessoa imagina que para deputado federal pode votar na Bahia para um candidato em São Paulo. Não entende que o único que ele pode votar é para o presidente da República, que transcende as divisas estaduais, né? Não caberia até pensar em termos educacionais de uma disciplina que conseguisse, não é levar a política para o interior da sala de aula, não é no sentido político partidário, no sentido de compreensão, de formação da cidadania, de entender que muitas vezes critica o prefeito, o problema não é do prefeito, é do governador, critica o governador, é do presidente, ou vê um buraco na rua e reclama do presidente, o buraco é do prefeito. Valeria a pena a gente pensar e qualificar melhor o eleitor e a eleitora? Eu acho que é levar a Constituição para o ensino médio. Exato. Percebe? Porque se você levar a Constituição para o ensino médio, você vai verificar quais são os seus direitos individuais, você vai verificar como se forma o Estado, você vai verificar como se dá a separação de poderes. Porque é interessante, os poderes, né, Vila, eles são criados, são órgãos. Porque a única figura que tem poder no nosso sistema chama-se povo. Então, lá, todo o poder emana do povo. Sim. Então, quando tem legislativo, executivo e judiciário, não significa que são poderes, são órgãos do poder. De que poder? Do poder que é do povo. Né? Então, se você levar essas concepções para o ensino médio, por exemplo, você já forma o sujeito antes de entrar na faculdade. É importantíssimo, né? Isto é fundamental. Inclusive, ele volta a partir dos 16 anos, né? Perdão? Tentativo, né? Volta a partir dos 16 anos. Claro. Você imagina que desculpe eu interromper o senhor. Você precisa ter, o sujeito de 16 anos já está decidindo sobre o país. Claro. Não é? Primeiro ponto. Segundo ponto é a compreensão de que o poder não é da autoridade constituída. Aliás, a autoridade constituída chama-se assim porque foi constituída por alguém. Quem é que constitui? É o povo. Não é? Você veja, a própria Constituição, uma vez eu estava fazendo uma palestra, não sei se foi aqui ou no exterior,
Eu digo sempre essas coisas. Você te perguntou, vem cá, Temer, onde é que está a vontade do povo? Eu digo, está na Constituição. Porque a Constituição não deu para reunir 170, 180 milhões de pessoas para dizer em 87, 88 como ia reconstituir o Estado. Então, eles disseram, nós vamos mandar representantes para expressarem a minha vontade. Isso está no texto do preâmbulo, porque no preâmbulo está assim, nós, os representantes do povo brasileiro, em seu nome, constituímos o seguinte Estado, assim, assim, assado. Certo. Percebe? Perfeito. Então, a vontade do povo está no texto constitucional. Eu fui presidente da República, eu era autoridade secundária. Portanto, se secundária sou, era, não é? Eu tinha que obedecer à vontade primeira. Onde é que está a vontade primeira? A Constituição. Toda vez que você desobedece à Constituição, imediatamente você pratica uma inconstitucionalidade, mas imediatamente uma desobediência à vontade do povo. Agora, você tocou num ponto interessante que eu tomo a liberdade de dizer, que é a história da representação popular, né? Você sabe quando eu cheguei na Constituinte, eu já era da área de direito constitucional, quando eu cheguei lá nos primeiros dias, né, eu disse, mas meu Deus, como é que esse pessoal vai reconstituir o Estado brasileiro, né? Era uma visão elitista da representação popular. Porque, tempos depois, um deputado aqui do Fundão de São Miguel Paulista me convidou para uma churrascada um domingo na casa dele. Tinha umas 2.000 pessoas. Quando eu olhei aquele povo lá, eu disse, interessante, é povo brasileiro. E eu não consigo vocalizar o que eles pensam. Eu consigo vocalizar a classe média, área jurídica, etc. Mas quem consegue vocalizar a vontade deles é esse cidadão aqui. E daí que eu aprendi na prática, viu, Vila, o que significa a representação popular, não é? Olha, o senhor foi deputado constituinte. Muitos acham que a Constituição ela é muito longa, prolixa. O senhor acha que ela é muito longa e prolixa? Eu acho. Bom, a afirmação inaugural, claro, sou obrigado a reconhecer. Mas ela deu resultado. Você sabe que ela deu resultado? Porque ela conseguiu somar, amalgamar os princípios liberais com os princípios sociais. Eu dou exemplo. Princípio liberal, livre iniciativa, direito à propriedade. Os direitos individuais, lá no artigo 5º, tem 79 incisos, não é? São direitos chamados liberais. Você pega direitos sociais, até tem um capítulo, começa lá no artigo 6º, dos direitos sociais. Até o direito dos trabalhadores está no artigo 7º da Constituição Federal, até isso. Depois você pega a segurança, a saúde, a educação, é direito de todos. O que é isso? Direito social. Você sabe que esse amálgama dos direitos sociais com os direitos liberais que tem permitido uma certa longevidade da nossa Constituição. Então, claro, você pode dizer, bom, tratou de tudo, porque a Constituição tratou realmente de criança, adolescente, direito trabalhador. Até do Colégio Dom Pedro II. Até do Colégio Dom Pedro II. Tratou de tudo. Meio ambiente, indígena, tratou de tudo, né? Sim. Mas eu acho que ela está sendo... Mas não tem muitas emendas, o senhor não acha que nós... Sim. Por uma razão, né? Porque tudo foi para a Constituição, então restringiu a área discricionária do legislador. O legislador ordinário não pode, por lei ordinária, fazer muita coisa. Então, o que ele faz? Ele apresenta emendas à Constituição. Hoje tem 136, 137, e tem mais de 800 propostas de emenda à Constituição. Eu tenho um pouco de dúvida se deve enxugar o texto constitucional, sabe? Eu acho que está dando razoável resultado, né? O senhor falou justamente sobre a questão das emendas e alterações da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, de acordo, salvo engano, com o artigo 102, ou a cabeça do artigo, o capítulo do artigo, diz que, grosso modo, não estou sendo literal, mas a defesa da Constituição tem de ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. Eu pergunto, e porque envolveu questões recentes de impeachment, essa discussão, quem fala por último? É o Supremo Tribunal Federal? Rui Barbosa que dizia, né? O Supremo é o único que tem o direito de errar por último, não é verdade? Então, ele tem a última palavra. Agora, sob o foco jurídico, sim, eu não tenho dúvida, você tem competências estabelecidas no texto constitucional, não é? Por quê? Porque, digo eu, qual é a função do Supremo? É guardar a Constituição, não é? Preservar a Constituição. Como todos os temas foram para a Constituição, ele praticamente interfere em tudo, porque toda a matéria vai parar lá no Supremo. Agora, se eu quisesse fazer uma consideração política, eu recuperaria uma emenda que eu apresentei na Constituinte. Eu fui exata e precisamente para a subcomissão de Judiciário, Ministério Público e Advocacia, não é? E lá apresentei uma emenda em que os membros do Supremo seriam 9, 3 indicados pelo Legislativo, 3 pelo Judiciário e 3 pelo Executivo. E teriam um mandato de 12 anos. Não passou essa emenda, né? Sob o foco político, eu diria
que hoje há uma tendência para uma coisa dessa natureza, percebe? Se não 12, 15 anos, alguma coisa assim, né? Isso sob o foco político, por aí você precisa mudar o texto constitucional. Isso eu até anotei aqui na hora, veio a ideia, eu ia perguntar ao senhor, porque vários países europeus há uma espécie de mandato, né? 9, 10 anos, 12, depende do país, né? No nosso caso, só para lembrar quem nos acompanha, o ministro precisa ter mais que 35 anos, né? Menos que 70, a idade máxima é 75, era 70, foi para 75, reputação ilibada. Não, para ser nomeado só pode ser até 70. Até 70, perfeito. Tem que ser 5 anos. Ele teria mais 5, perfeito, exato. Mais 5. E notável saber jurídico, reputação ilibada e tal. Bem, a questão que eu coloco para o senhor, esse sistema de indicação presidencial, que é o modelo norte-americano, eu digo isso porque eu acompanho um pouco diariamente o México, lá eles fizeram uma mudança radical. Eu quero ver no que vai dar. Já está sendo aplicada, mas vamos dar tempo ao tempo para ver o que vai acontecer, né? É o melhor sistema, quer dizer, o presidente indica, o Senado sabatina, aprova ou não, como recentemente não aprovou o senhor Messias, o doutor Messias. O senhor acha que esse deve continuar dessa forma? Olha, para o meu paladar, se houvesse uma modificação nos termos que eu acabei de dizer, eu acho que seria útil para o país, viu? Você ter um número menor, 3 indicados, claro que todos haveriam de ser aprovados pelo Senado, porque, de qualquer maneira, o sistema não é tão equivocado. O executivo, o presidente significa, o executivo indica e o legislativo aprova, né? O que tem acontecido ao longo do tempo, e era uma crítica que se fazia, é que não se examinava em profundidade as condições do candidato, né? Hoje, por exemplo, quando o Messias, e eu vou dar um depoimento aqui, ele é um bom jurista, sabe? Eu o conheço razoavelmente, um bom jurista. Mas a questão política entrou pelo meio. E entrando pelo meio, acabou reprovando a sua indicação, né? Então, digo eu não tenho objeção a este sistema radical, mas para o meu paladar jurídico, político, não jurídico, eu acharia melhor que tivesse um mandato e que os 3 poderes pudessem indicar membros para o Supremo, né? E a apreciação seria feita pelo Senado? Pelo Senado. É o órgão da federação, né? Sim. Às vezes se esquece um pouco disso, né? Mas é o órgão da federação, ele representa os estados, né? Sim. Falando nisso, de ministro, o senhor nomeou um ministro que hoje é considerado ultra polêmico, o ministro Alexandre de Moraes. Até eu estava brincando antes com o presidente, lembrando que o Alexandre de Moraes, uma vez eu até disse para ele, nasceu no dia do AI-5, 13 de dezembro de 68. Eu digo ao senhor, hoje, depois de todos esses anos, o senhor acha que foi uma designação correta? Como é que o senhor aprecia? Eu acho que foi. Você sabe que eu conhecia o Alexandre muito antes, porque ele é da minha área de direito constitucional, e nós participamos ao longo do tempo, muitos congressos, etc. Eu conhecia muito e sabia da sua competência. Sobre mais, ele tem várias publicações na área de direito público em geral, né? Foi ministro da Justiça do meu governo, fez um belíssimo trabalho e foi para lá. Aqui eu volto a dizer a você o seguinte, não dá para discutir as competências do Supremo Tribunal Federal e, no particular, as competências dele. O que você pode discutir é o mérito da decisão. Daí é outra coisa. Como nesse caso aí da dosagem das penas, né? Houve muita objeção em relação às penalidades que foram impostas, o número de anos, etc. Você acha que houve exagero? Eu acho que poderia ser menor o número. Eu confesso que a história da dosimetria até nasceu, toda modéstia de lado, né? Mas nasceu de um programa que eu fiz, um Roda Viva, e eu disse, olha, pensar em anistia é difícil. Eu acho que não há condições para isso no país. Mas redosar as penas seria razoável. Você sabe que 2 dias depois me ligou o presidente Hugo Mota, me disse, olha, presidente, eu ouvi sua palestra, eu já desencavei um projeto aqui. Desencavei um projeto, até no meu Paulinho da Força, né? Sim. Ele vai procurá-lo para trocar umas ideias, né? E veio realmente conversar comigo, juntamente até com o Aécio. Nós conversamos, eu disse, olha, você pode, porque se você modificar a legislação penal, no exemplo concreto, violação do Estado Democrático de Direito é de 8 a 12 anos. Se você reduzir para 2 a 4, né, e for aprovado isso daí, quem foi apenado pode ir ao Supremo e dizer, olha, legislação penal retroage em favor do réu. Portanto, eu peço a aplicação dessa nova lei. Então, porque a redosagem, viu, Vila, está na minha tese da pacificação do país. Você fazendo isso, você ajuda a desconstruir essa radicalização que existe
no país. Então, eu sou a favor da redosagem, da nova dosimetria. O senhor não acha, por exemplo, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, foram 5 crimes atribuídos a ele. 2 deles, e a outros participantes aí dos acontecimentos de 8 de janeiro. Mas, não sei, eu estava justamente, não sou especialista, mas lendo a legislação e vendo a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e, grosso modo, o golpe de Estado. Não é a mesma coisa? Foi o que a lei fez agora. A lei identificou os dois. Sim. A lei disse isso daqui é um crime só. Um crime só. Não são 2 crimes, né? Sim, sim, porque aí são 2 penas, né? 2 penas. E severas, claro. né? Esta lei que caiu o veto agora, né? Sim. Mas tem uma questão do Supremo. Sim. Caiu o veto, ela diz, olha, não são duas espécies. É a mesma espécie. Sim. Portanto, a penalidade seria uma única, né? Perfeito, perfeito. O senhor acha que houve tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro? Olha, eu não saberia dizer com precisão, né? Para mim, na minha cabeça, só tem golpe de Estado quando as Forças Armadas entram. Se não entrar, não tem. E o que aconteceu no Brasil é que as Forças Armadas não quiseram, por mais que fizessem tentativa e tal. Quer dizer, a expressão tentativa, talvez aqueles que invadiram os poderes do Estado, porque não foi invasão de prédio, foi invasão dos poderes do Estado. Sim. Eles talvez tentassem uma espécie de um golpe de Estado. Mas sem apoio das Forças Armadas, você não consegue. Pode pegar a história do Brasil, você sabe melhor do que eu. Você só tem golpe para valer quando a Força Armada diz, vamos tomar o poder. Não é? Como o senhor avalia o governo de Jair Bolsonaro, o quadriênio de Jair Bolsonaro, que já é possível a uma certa distância histórica, cerca de 4 anos, é possível avaliar, especialmente a questão da Covid-19. Como que o senhor avalia o governo, as questões e essa questão de saúde pública? Afinal, foi a maior tragédia sanitária da história do Brasil, né? 2 coisas, né? Primeiro, eu não tenho queixa do governo dele, porque, na verdade, ele deu sequência ao meu governo. Primeiro ponto. Não se opôs a nada que eu tinha feito naqueles 2 anos e meio. Mas, segundo, ele se equivocou muito nessa história da Covid. Eu até diria que ele fez um esforço extraordinário para perder a eleição, né? Porque aquela história da epidemia, ele deveria verificar e visitar os hospitais, apoiar o negócio da vacina, mas ele fez tudo contra. Você pega, olha aqui, numericamente, Vila, Sim. Você pega 700 mil pessoas que faleceram, conte 3 ou 4 pessoas de família, Sim. São 2.800.000 pessoas. Ele perdeu a eleição por menos que isso, percebe? Então, eu digo, ele fez um esforço extraordinário para perder a eleição. E aí ele se equivocou. Eu sou obrigado a dizer. Governo Lula, como a senhora avalia o governo Lula 3? Eu acho o seguinte, é diferente dos 2 primeiros, sabe? Porque é interessante, eu até, o primeiro governo dele eu não apoiei, mas o segundo governo eu apoiei, não é? Ele me chamou lá, eu era presidente do partido, sim, eu apoiei. E ele fazia muitas reuniões com líderes, com presidente de partidos, com empresariado, não é? E nesse particular, eu digo uma coisa a você, essa coisa de esquerda, direita, né? Eu olho o panorama político do país e eu digo interessante, há presidentes do tipo liberal que fizeram muito pelo social. Fernando Henrique é um exemplo. Fernando Henrique, um liberal, fez muito pelo social. E o Lula, no primeiro e até no segundo mandato dele, fez muito pelo empresariado. Ele deu um apoio extraordinário para o empresariado. Então você vê que essa coisa de ser de esquerda, ser de direita, não tem significado nenhum. Só tem significado, é o resultado daquilo que o presidente faz quando exerce o poder, né? Neste momento, acho que há alguns equívocos. O primeiro equívoco, com toda licença, é acusar todo mundo. O momento do golpe, não pega bem, a coisa do passado, né? O segundo, eu já disse aqui, é uma certa falta de diálogo com países ligados a nós, né? Eu acho que nós temos que ser multilateralistas, por exemplo, dialogar com todo mundo, porque a relação hoje, se há 80 anos atrás, a relação de país é uma relação política, sim, hoje é uma relação comercial, né? Você tem que se dar bem com todos os países. Você vê, a China é nosso maior parceiro comercial, segundo os Estados Unidos, não é verdade? Sim. Você tem que se dar bem com todos. Aí, eu acho que há algumas falhas, como também, mas aí depende do estilo de cada um, né? Eu não sei, digamos, ser carro alegórico, né? Eu não consigo falar certas coisas. O populismo exagerado, acho que não pega bem. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho muita pena de quem ganhar a eleição. Por quê? Seja alguém eleito ou seja ele reeleito. Sim. Porque com essas bondades eleitorais que estão sendo feitas, vai ter um problema fiscal no próximo governo
violentíssimo, né? Então, ele mesmo, se for reeleito, ele vai ter um governo com muitas dificuldades, né? Eu penso dessa maneira. O senhor fez referência em certo momento quando assumiu o governo em 2016. O biênio 2015 e 2016 foi o pior em termos econômicos da história republicana. Foi um desastre, né? Eu pergunto ao senhor, o senhor foi 2 vezes vice-presidente de Dilma Rousseff. Como que foi a sua convivência com a presidente? E o relacionamento? Teve dificuldades ou não? Como é que foi? Ela, digamos assim, eu já sou um pouco cerimonioso, né? Sim. Mas ela comigo, ela me isolava, sabe? Ah, é? Tanto que é interessante, você sabe quando eu fui vice-presidente a primeira vez, foi porque eu já tinha sido 6 vezes deputado, 3 vezes presidente da Câmara, e já na 6ª eleição, eu ia para certos locais, a pessoa dizia, olha, aqui é a área do deputado fulano e tal. Eu ficava constrangido, não fazia campanha, né? Porque ele tinha me ajudado a ser presidente da Câmara em algum momento, etc. Né? Quando chegou na 7ª, eu falei, não vou sair da vida pública. Daí surgiu a hipótese de ser candidato a vice. Eu disse, bom, vou disputar um cargo executivo, talvez não dê certo, saia da vida pública disputando um cargo executivo. Foi uma relação muito cerimoniosa, né? Durante os 4 anos de governo. Na sequência, eu não queria ser candidato, você vê o que é o destino, né? Eu não queria ser candidato. Incrível. Mas o pessoal do MDB disse, não pode ter, você vai desmoralizar o partido. Você tem que ser candidato. Eu falei, bom, se não ganhar também, eu saio da vida pública da mesma maneira. O fato é que nós ganhamos, e 1 ano e meio depois aconteceu o que aconteceu. Eu assumi a presidência. Em certo momento, ela não tinha indicado o senhor para fazer uma espécie de coordenação política Foi. e tal. Como é que foi isso? Deu-se da seguinte maneira. Num dado momento, ela me chamou, eu esclareço melhor. Ela queria que o Padilha, o Eliseu Padilha, Sim. fosse o coordenador político. Eu consultei o Eliseu, até estávamos num almoço lá no Jaburu, o Eliseu disse, não posso aceitar, etc. Muito bem. Nesse momento, vou contar o detalhe, né? Ela me liga, diz, olha, você já avisou o Eliseu Padilha? Precisa dizer para ele vir aqui na reunião de líderes, que eu vou fazer para indicá-lo. Ele disse, presidente, ele não vai aceitar. Como não vai aceitar? Como é que eu vou fazer? Deixa eu pensar aqui. Daí, 10 minutos depois, ele disse, então você tem que ser. Eu disse, presidente, eu não posso, sou vice-presidente, como é que eu vou fazer o Ministério de Relações Institucionais? Como é que a senhora vai me demitir? Ele disse, não, eu faço o seguinte, eu transfiro as funções do Ministério para a vice-presidência. Eu vi que não tinha jeito, assumi, e realmente eram 3 medidas provisórias dificílimas, mas eu me dava bem com os deputados, senadores, acabei aprovando todas. Sim. Mas ao aprová-las, eu assumia com o meu cartão de crédito, né, certos compromissos. Olha, tem um cargo de contínuo lá em tal lugar, eu indiquei há muito tempo, não consigo nomear, eu digo, deixa, que depois eu ajusto, né? Passado tudo isso, aprovado, eu ligava para os ministérios não faziam. Eu fui a ela, disse, presidente, eu paguei com o meu cartão de crédito, né? Agora eu tenho que resgatar, né? Daí ele me disse, sabe, Temer, você não faz isso não, você deveria ficar no macropolítica, né? Macropolítica não é nada, né? Aí eu peguei e saí da coordenação. Mas foi isso. Foi isso. E o senhor a tratava de presidenta ou presidente? Presidente. Presidente. Senhora presidente. Eu digo isso para os mais novos aí, porque essa foi uma polêmica de então. Né? Agora, deixa eu aproveitar que nós já estamos quase caminhando para o final. Quando eu digo quase, porque eu queria continuar conversando com o senhor bastante tempo, mas eu queria colocar primeiro uma questão. O senhor sempre ficou no MDB, né? E o MDB tem 60 anos, desde março de 66 isso. Até hoje, são 60 anos, e passou momentos dificílimos da vida nacional, especialmente a resistência ao regime militar. Para o senhor, duas coisas. Uma, qual o significado desse partido ao longo desses 60 anos? E segundo, eu vou usar o plural, quais as figuras que o senhor destacaria nesses 60 anos que mais impressionaram o senhor? Bom, em primeiro lugar, eu quando entrei no MDB, foi porque o MDB era verdadeiramente um partido. Ele era um partido de oposição ao sistema autoritário. Não é? Quando entrei no MDB. Não era uma sigla partidária, era um partido. Não é? Primeiro ponto. O segundo ponto é que há figuras extraordinárias no PMDB, hoje é MDB, né? Começa o doutor Ulisses, né? Que era uma figura estupenda. Mas teve figuras como Teotônio Vilela, o próprio presidente Sarney. O presidente Sarney é um homem delicadíssimo, sabe? Um estadista. Ele não... Você pode fazer uma outra crítica ao governo, mas enquanto presidente da República ele era um ritualista. Ele tinha liturgia, né? Tinha civilidade política, né? Um bom nome. O Jarbas Vasconcelos,
o próprio Jade Barbalho. Paulo Brossard também. Paulo Brossard, nomes excepcionais. Sim. O Nelson Jobim, mais recentemente, sim, não é? Muitos nomes, viu? Nós tivemos grandes nomes no MDB. E na Constituinte, você sabe que o MDB elegeu cerca de 320 constituintes, né, naquela época. Não é? Maioria absoluta, né? Maioria absoluta, maioria absoluta. E por isso que nós conseguimos realizar uma Constituição muito participativa, né? E nesse sentido, nesses momentos mais críticos desses 60 anos, resistência política ao regime militar e não buscar armas, tipo de enfrentamento que foge à legalidade. Mesmo no momento marcado pelo arbítrio. A transição da ditadura para a democracia. O MDB teve presente, e claro, diretas já, todo aquele movimento. Lembrar que foi um deputado até do MDB, o Dante de Oliveira, né, que propôs a emenda. Pronto. Aí, seguindo, até passando pelos processos de impeachment, até finalmente o senhor ter exercido a presidência. Não são tarefas ásperas, complexas para assumir e conseguiu superar momentos difíceis? Eu acho que sim. Você sabe que eu tinha uma certa experiência, né? Eu tinha sido secretário de Estado aqui em São Paulo várias vezes, procurador-geral do Estado, né? Presidente da Câmara 3 vezes. Então eu cheguei preparado, percebe? Quando eu cheguei na vice-presidência e depois na presidência, preparado, porque eu já conhecia, já circulava até internacionalmente, né? Então eu conhecia todo o esquema, primeiro. E segundo, tinha muito prestígio no Congresso Nacional. E mais, tinha consciência de que o Executivo não governa sozinho. O Executivo só governa se tiver o apoio do Congresso Nacional. Diferentemente do que se pensa, o presidente não pode tudo, só pode se tiver apoio do Congresso. E eu trouxe o Congresso para governar comigo. Foi isso que me permitiu fazer reforma trabalhista e volta à Previdência, recuperar estatais, fazer reforma do ensino médio, né? Recuperar o PIB, o Produto Interno Bruto. Foi porque eu trouxe o Congresso para governar comigo sem nenhum problema, porque a Constituição assim determina. Você vê, você presidente, você manda projetos de lei, você edita medidas provisórias, você vê elas convertidas em lei, você veta, precisa manter o veto, você depende do Congresso Nacional. Eu tinha consciência, digamos, institucional desses fatos, né? De fora a parte, um prestígio natural que eu tinha lá. Então, eu acho que deu certo até por causa disso, né? Vou só colocar uma última questão, que eu sei que o senhor tem outras atividades hoje. Voltando à questão do impeachment, porque a todo momento se fala e tem uma literatura sobre isso e tal. Eu volto a dizer, a quem nos acompanha para e passo tudo aquilo aí, insiste em dizer que o senhor como vice-presidente, ou alguns que falam assim, o vice-presidente sempre conspira contra o presidente. Grosso modo, se fala assim numa linguagem meio vulgar. E aí falam, o vice-presidente Michel Temer conspirou contra Dilma Rousseff. Eu pergunto ao senhor, o senhor jogou parado, já que estamos em ambiente de Copa do Mundo, o senhor jogou parado, o senhor conspirou? Como é que foi isso? Aquele momento tão tenso do início de 2016? Foi o seguinte, logo que começou a apreciação da procedência da acusação, porque tudo começa com procedência da acusação. Perfeito. Na Câmara dos Deputados. Sabe que eu vim para São Paulo, porque isso é verdade, o vice é sempre o primeiro suspeito. Não é verdade? Então eu vim para São Paulo. Sabe que eu fiquei praticamente um mês aqui? Quando, a última semana, os deputados me disseram, você precisa voltar para cá, porque vai ser votada essa matéria daqui a uma semana. Daí é que eu voltei para lá. Não é? Em momento nenhum eu agi para Ela chegou conspirar. A procurá-lo nesse período, a presidente? Não procurou, interessante, não procurou. É incrível, não né? Procurou. Porque seria um momento de procurar. Afinal, claro, basta ter 1/3 mais 1, não passa na Câmara, né? Não autoriza o processo de impeachment. É que vai ver que ela desconfiava de mim. Pode ser, não sei. Nessa altura não sei. Não é? O senhor acha que... pensando e concluindo, valeu a pena aquele menino que saiu de Tietê para fazer o colegial, o ensino médio, o clássico aqui em São Paulo, como era chamada à época, e ter chegado à presidência da República? Valeu a pena nessa longa trajetória? Acho que valeu, viu? Eu fico muito orgulhoso disso tudo, né? Agora, eu vejo, como eu fiz também uma longa carreira universitária, né? Eu vejo que muitas vezes as pessoas me cumprimentam, né, mais pela minha carreira universitária do que pela carreira política, né? Mas eu acho que valeu a pena. Você vê uma coisa honrosa. Um dia eu disse, o presidente Sarney foi me visitar, e eu, presidente, ele disse, presidente, o senhor passou por isso aqui, que coisa complicada, dolorosa. Ele disse, seu Temer, não reclama não,
porque desde 1889 só tem 37 fotografias de presidente aqui. Não reclama que isso passa para a história. É verdade. E, não foi quando nada me perguntaram, vou contar esse episódio, Sim, claro. Quando me perguntaram, no final do governo, o que o senhor vai mais sentir falta daqui? Eu disse, eu vou sentir falta do fora Temer, porque eu estarei fora, né? O senhor não tentou a reeleição por quê? Só aproveitando o ganho? Não havia condições, sabe? Eu tive uma oposição política ferocíssima, legítima até, mas de fora parte aqueles que tentaram me derrubar do governo. Teve gente que tentou, eles fizeram um movimento para derrubar do governo. Sim. Então eu falei, eu não vou me meter mais nisso, não quero continuar nisso. Né? E hoje, por fim, passou o tempo, o senhor também refletiu sobre o governo e expôs várias questões. A história, o senhor faz parte da história do seu governo, as pessoas falam sobre o seu período. O senhor acha que esses 2 anos e meio, muito tensos que o país viveu, o senhor entregou depois ao presidente eleito, independente de quem fosse, né? O processo democrático de 2018, apesar da tensão, ocorreu de forma transparente, límpida, sem nenhum problema. O senhor, olhando para trás, qualquer função política, o senhor não quer mais saber, nem como do Conselho da República. Afinal, há um Conselho da República que ninguém chama como, né? Está na Constituição, né? Razão. Uma boa ideia, que veio de Portugal, inclusive, né? Tem razão. O senhor faria parte de um Conselho da República, ser uma espécie de consultor aí da... Se fosse convidado, talvez fizesse. Você sabe que em alguns países o ex-presidente da República vai como senador vitalício, né? Perfeito. Que leva a sua experiência, né? Não tem direito a voto, mas tem direito a voz. Sim. Né? Eu acho que vale a pena. Agora, você sabe que o meu governo, interessante, até tomo a liberdade de dizer, Claro. o Bruno Barreto, que é um grande cineasta, né? Ele me convenceu a fazer um documentário sobre o meu governo e fez, trabalhou 2 anos. Vamos lançá-lo no dia 26. Puxa vida. Você está convidado claro, desde já. Com o maior prazer, vou sim. 26 claro. de junho. Né? Olha, ótimo. Vocês vejam que temos sempre uma notícia a mais aí. Eu queria agradecer muito ao senhor. O bom que o podcast senhor é o primeiro dessa série. A gente faz tudo de improviso, o bom é isso, né? E a conversa só flui quando o entrevistado ajuda, né? É aquela história do futebol, Copa do Mundo, a gente dá a bola redonda, quer receber ela redonda de volta, né? Então, eu agradeço muito ao senhor, nós passamos, olha, a sua vida pessoal, passamos pela questão da vida universitária, pela questão do mundo jurídico e do mundo político tão complexo, e o senhor tem um espírito conciliador, que o senhor fez 2 vezes referência ao presidente Sarney, que também tem esse espírito conciliador, em 2 momentos difíceis, um na transição da ditadura para a democracia, e o senhor no momento do impeachment. Eu queria agradecer muito, então. Muito obrigado a você pelo convite. Valeu. Até a próxima, então, a todos vocês.